Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrodinâmica. Na aula de hoje, aprenderemos o fenômeno chamado de curto-circuito. Agora que aprendemos como associar resistores em série, em paralelo e também de forma mista, podemos compreender esse fenômeno muito facilmente. Vamos lá, vamos em frente. Para que possamos entender o que é o curto-circuito, peço que você considere um circuito bastante comum e bastante conhecido das aulas anteriores. Vamos associar duas lâmpadas em série, conectadas a um gerador ideal. Como sabemos, esse gerador possui um polo positivo e um polo negativo. Pelo sentido convencional da corrente elétrica, esta corrente sai do polo positivo e vai circular o circuito a fim de retornar ao negativo, pois temos aqui potenciais diferentes e, portanto, uma diferença de potencial. Por falar em diferença de potencial, destaquei aqui 3 pontos: o ponto A, o ponto B e o ponto C. Cada um desses pontos possui um potencial elétrico diferente. Quer dizer, então, que entre eles nós temos também uma DDP própria para cada resistor. Afinal de contas, temos aqui uma associação em série. Cada resistor tem sua DDP, mas todos eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Muito bem. A pergunta que a gente deve se fazer é a seguinte: o que será que acontece se conectarmos um fio de resistência interna desprezível entre os pontos A e B? Veja bem, temos aqui um fio de resistência elétrica desprezível. É um fio ideal, é um excelente condutor. Note que, nesse caso, toda a corrente elétrica passa por este fio ideal de resistência desprezível e nenhuma corrente elétrica passa por nossa lâmpada. E isso faz com que a lâmpada entre os pontos A e B se apague. Por que é que isso acontece? Pelo que aprendemos, a primeira lei de Ohm nos diz que a corrente elétrica é a mesma coisa que a DDP dividida pela resistência elétrica. Lembre-se que essa corrente elétrica é medida em amperes, essa tensão é medida em volts e essa resistência é medida em ohms. O que acontece é que entre esses dois pontos nós temos sempre a mesma DDP, concorda? Quer dizer então que esse carinha é constante. E se esse carinha é constante, quer dizer que, quanto maior a resistência elétrica, menor a corrente. E, por outro lado, quanto menor a resistência elétrica, maior será a corrente elétrica. Quer dizer, então, que a corrente elétrica prefere os caminhos em que temos menos resistência. E esse fio ideal não tem resistência alguma. E é por isso que a corrente elétrica passará integralmente através dele, ignorando completamente essa resistência aqui de cima. Dizemos que nessa situação, este aparelho, chamado de lâmpada, está em curto, ou seja, não há passagem de corrente elétrica naquele local. Mas por que é que essa corrente elétrica não está passando mesmo? Porque a resistência dali é bem maior em relação a essa resistência desprezível do fio que foi conectado entre os pontos A e B. E o que isso significa? O que de mais temos aqui? Veja só, pela mesma lei de Ohm, nós podemos pensar o seguinte: a DDP é a mesma coisa que a resistência vezes a corrente elétrica. Veja que para o fio de resistência desprezível, a corrente elétrica tem um certo valor. Porém,
a resistência vai ser igual a zero. Pessoinhas, se a resistência é igual a zero, adivinha qual vai ser o valor da tensão elétrica? Vai ser zero também, para que essa equação seja verdadeira, né? Zero vai ser a mesma coisa que zero vezes I, e zero vezes I é igual a zero. Satisfazemos aqui a nossa equação. Quer dizer, então, que quando conectamos um fio de resistência elétrica desprezível entre dois pontos, nós temos, entre esses pontos, uma tensão elétrica que vale zero. E lembre-se que essa tensão elétrica é a mesma coisa que a diferença de potencial entre esses dois pontos. Quer dizer, então, que o potencial de A menos o potencial de B vai ser igual a zero. Se você joga esse termo para o outro lado, você tem a bonita conclusão que o potencial elétrico em A vai ser igual ao potencial elétrico em B. Quer dizer, então, que quando fazemos essa conexão com um fio desprezível, o potencial em A vai ser igual ao potencial em B. Tranquilinho, essa é a nossa conclusão para o curto-circuito. Dizemos que um elemento de um circuito está em curto quando está sujeito a uma diferença de potencial nula. Nesse caso, provocada pela interconexão dos pontos com o fio ideal de resistência desprezível. Existe uma convenção que pode nos ajudar muito nas questões a seguir. Quando dois pontos quaisquer estão curto-circuitados, ou seja, estão em curto-circuito, associamos a eles a mesma letra, pois ambos estão sob o mesmo potencial elétrico. É o que vimos para os pontos A e B. Tínhamos que o potencial em A vai ser igual ao potencial em B. Quer dizer, então, que esses pontos são eletricamente equivalentes. E pelo que desenhamos no circuito anterior, poderíamos denotá-lo assim. Aqui temos um ponto A e aqui temos outro ponto que é equivalente a ele. Portanto, dizemos que ele também tem um ponto A. E isso é muito bom porque quando identificarmos que um certo elemento de circuito elétrico está num fio cujos extremos são o mesmo ponto, ou seja, o mesmo potencial, neste caso A e A, dizemos então que ele está em curto. É uma maneira fácil da gente identificar o elemento em curto-circuito, beleza? Falando em curto-circuito, vamos construir algumas outras situações deste fenômeno, para que a gente possa discutir um pouco mais. Vamos lá! O primeiro exemplo é justamente aquele que trabalhamos no quadro agora há pouco. Pessoal, temos aqui duas lâmpadas associadas ao circuito e são conectadas a uma bateria. Quando ligamos essa chave, percebemos como é que a corrente elétrica circula por esse circuito. Note que para a lâmpada da esquerda não temos passagem de corrente elétrica. Isso porque ela está entre dois pontos que são interligados por um fio de resistência elétrica desprezível. A DDP local aqui é igual a zero, como você pode perceber. Veja só, tensão elétrica de 0 volt, beleza? A corrente elétrica, então, ignora o nosso elemento em curto e segue o seu caminho para encontrar o outro elemento do circuito elétrico, ou seja, para encontrar a próxima lâmpada. Muito bem! Outro circuito bastante comum que apresenta curto é este daqui. Note que aqui nós temos 3 fios em paralelo, sendo que os 2 primeiros fios possuem resistências elétricas associadas às lâmpadas. Este terceiro fio, aqui de baixo, ou seja, na porção mais inferior, não possui resistência elétrica alguma. Para onde você acha que a corrente elétrica vai?
ela vai se dividir para esses caminhos que têm resistência? Não. Ela vai seguir o caminho que possui resistência desprezível. E aí, os nossos coleguinhas aqui em cima entram em curto-circuito. O interessante é que a pilha pegou fogo. Isso acontece porque essa é uma bateria ideal, é um gerador ideal. É um gerador que não possui resistência elétrica. E veja que sem resistência elétrica, a corrente elétrica vai tender a um valor muito absurdo. A gente diz, inclusive, que esse valor tende ao infinito. É por isso que, na vida real, as baterias possuem resistência elétrica interna. Se clicarmos aqui em avançado, nós podemos selecionar uma resistência para essa bateria. Veja que quando a gente coloca uma certa resistência, essa corrente elétrica não tende mais ao infinito. Beleza? Dizemos, inclusive, que essa é uma corrente elétrica de curto, que a gente vai ver quando estudarmos os geradores mais para frente, tá? Mas é até importante que você saiba. Os geradores ideais não possuem resistência interna, algo que nós comentamos nas aulas passadas. E os geradores reais possuem essa resistência, né? Então, nesse caso, a nossa pilha não ia ser incendiada. Pelo menos, não tanto. É que o curto-circuito pode fazer com que a corrente elétrica em determinados locais aumente. E esse aumento pode provocar também uma potência dissipada indesejada. Esses próprios fios aqui, se fossem reais e não ideais, poderiam queimar, por exemplo. E isso pode provocar incêndios em residências, tá? Daí o perigo do curto-circuito. Beleza? Temos aqui, pessoal, outro exemplo bastante evidente. Aqui eu já pus o gerador com uma certa resistência elétrica, tá? Para que ele não pegue fogo e a gente não se assuste. Mas, veja só, quando eu ligo a chave, você percebe que a corrente elétrica segue pelo fio de resistência nula, né? O potencial aqui desse ponto é o mesmo potencial aqui de baixo. São pontos equivalentes em termos elétricos. Então veja que essa lâmpada de cima e essa lâmpada da direita não vão acender. Ok? E por último temos aqui uma curiosidade bem legal. Pessoal, na sua opinião, essa lâmpada está em curto-circuito, sim ou não? Galerinha, está em curto-circuito sim. Sabe por quê? Não sei se você percebeu, mas as lâmpadas que nós escolhemos, elas possuem um terminal elétrico aqui embaixo e um terminal elétrico aqui no cantinho. Veja só, aqui embaixo nós temos o material condutor e aqui no lado também, porque basicamente isso é metal, né? Então existe uma conexão de um fio de entrada aqui embaixo e um fio de saída aqui no lado. Isso, pessoal, para que os fios que nós vamos conectar não fiquem no mesmo ponto, que é o caso da figura. Como estão no mesmo ponto, a corrente elétrica não vai subir aqui, não vai passar por esse filamento e não teremos o efeito Joule. A corrente passa direto e a nossa lâmpada não acende. Isso também aconteceria se fizéssemos a conexão aqui do lado, tá? A corrente ia passar direto também, não ia vir para o filamento, tá bom? Então o correto seria associarmos um fiozinho aqui embaixo e um fio aqui do lado. Quem já brincou de montar circuitos elétricos na prática sabe que isso é verdade. É assim que devemos associar uma lâmpada incandescente, beleza? Muito legal. Então, tivemos aqui alguns exemplos de curto-circuito, mas podemos conhecer vários outros sabendo que, quando temos um fio de resistência interna desprezível, temos ali uma DDP nula, tranquilo? E isso vai fazer com que alguns elementos sejam ignorados. Vamos resolver agora algumas questões para que a gente possa colocar isso em prática. Vamos em frente. Em uma experiência, 3 lâmpadas idênticas, L1, L2 e L3,
Lembre-se que, se são lâmpadas idênticas, possuem então a mesma resistência elétrica. E essas 3 lâmpadas foram associadas inicialmente em série e conectadas a uma bateria E, de resistência interna nula. Cada uma dessas lâmpadas pode ser individualmente ligada à bateria E, sem se queimar. Observe o esquema desse circuito quando as 3 lâmpadas encontram-se acesas. Vamos dizer que este é o polo positivo e que este é o polo negativo. A corrente elétrica, em seu sentido convencional, sai do polo positivo a fim de retornar ao negativo. Note que aqui, realmente, as 3 lâmpadas são percorridas por corrente elétrica e acenderão, portanto. Certinho? Vamos lá. Em seguida, os extremos não comuns de L1 e L2 foram conectados por um fio metálico, conforme ilustrado abaixo. Tivemos, então, uma conexão de um fio metálico, portanto, bom condutor, resistência bem pequenininha, praticamente desprezível entre esses 2 pontos. A afirmativa que descreve o estado de funcionamento das lâmpadas nessa nova condição é: mais uma vez, vamos considerar que esse seja o polo positivo e este seja o polo negativo. Pessoinhas, como nós temos aqui um fio de resistência interna desprezível, temos então que este ponto, se chamado de A, é equivalente a esse ponto, também chamado de A. Note que a corrente elétrica sai do polo positivo e se depara com esse ponto. Como nós temos aqui a lâmpada L1 e a lâmpada L2 associadas por um fio cujos terminais são de mesmo potencial elétrico, dizemos que essas 2 lâmpadas estão em curto. A corrente elétrica vai preferir passar pelo fio de resistência interna desprezível e vai ignorar completamente as lâmpadas aqui de cima. As lâmpadas estão em curto, porém a lâmpada L3 segue recebendo corrente elétrica, portanto continuará brilhando. Podemos então marcar a letra C de cirrose. L1 e L2 se apagam, mas L3 permanece acesa, permanece plena. Muito legal. Vamos agora para o próximo exercício. Em cada uma das associações abaixo, temos 3 resistores iguais de 11 ohms cada. Uma fonte mantém entre A e B uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, uma tensão elétrica de 330 volts. As intensidades de corrente nas associações valem, respectivamente. Vamos lá. Na primeira associação, notamos uma DDP entre A e B. Quer dizer, então, que entre A e B nós teremos uma certa corrente elétrica. Veja que aqui, todos esses carinhas são percorridos pela mesma corrente elétrica. Realmente se trata de uma associação em série. Veja que a corrente elétrica para essa situação será a DDP dividida pela resistência equivalente. A DDP é de 320 volts. E a resistência equivalente, como se trata de uma associação em série, será a soma das resistências individuais dos resistores. De acordo com o enunciado, cada resistor possui resistência de 11 ohms. Olha só, 11 mais 11 mais 11, temos aqui 33 ohms. Quando fazemos essa divisão, obtemos o bonito resultado de 10 amperes. Pode ser então a letra A, de AIDS, pode ser a letra C, de catapora, e pode ser a letra E,
de elefantíase. Vamos olhar para o segundo circuito desta vez. Note que aqui, pessoinhas, nós temos um fio de resistência interna desprezível. Quer dizer, então, que aqui nós temos um ponto que possui o mesmo potencial elétrico que este ponto daqui, beleza? E como este coleguinha está entre pontos de mesmo potencial, ele está em curto-circuito. Quer dizer que podemos ignorá-lo em nosso sistema. Isso porque a corrente elétrica vai preferir passar pelo fio de resistência interna desprezível em vez de passar por esse carinha que possui uma certa resistência, tá? E a corrente elétrica vai seguir o seu caminho, feliz da vida, até chegar ao ponto B. Note que aqui, pessoal, nós temos uma corrente elétrica que vai ser a mesma coisa que a DDP dividida pela resistência equivalente. A DDP segue como 330 volts. Afinal de contas, estamos trabalhando entre os pontos A e B. E a questão falou que entre os pontos A e B nós temos essa tensão elétrica. A resistência elétrica, nesse caso, é que vai mudar. É que dessa vez nós temos passagem de corrente somente por 2 resistores, já que um deles está em curto. Quer dizer então que a resistência equivalente vai ser 11 mais 11, que é a mesma coisa que 22. Tranquilinho? Quando fazemos essa divisão, nós encontramos o bonito resultado de 15 amperes, beleza? Basta você pensar que 20 vezes 15 é a mesma coisa que 300 e 2 vezes 15 é 30. 30 mais 300, você retorna para esses 330. Tranquilinho? Vamos olhar agora para a terceira associação. Note que temos, mais uma vez, um fio de resistência interna desprezível, ok? Quer dizer, então, que o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto. A corrente elétrica, portanto, passará por este fio de resistência interna desprezível e vai passar também por esse último resistor, ignorando completamente esses 2 do começo, que estão em curto. Tranquilinho? Olha só, a corrente elétrica, nesse caso especial, será a mesma coisa que a DDP dividida pela resistência equivalente. A DDP segue como 330 volts e a resistência equivalente, dessa vez, é a resistência de somente um resistor, ou seja, de 11 ohms. Nesta divisão, nós encontramos o bonito resultado de 30 amperes. Podemos marcar com convicção a letra E de elefantíase. Muito bacana. Vamos lá para o próximo desafio. No circuito elétrico apresentado na figura, os resistores R são iguais e S é uma chave de resistência desprezível. Ok. Sabendo-se que, com a chave aberta, a corrente no circuito é I, com ela fechada será. Ok. Pessoinhas, essa é uma questão de comparação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa figura para que a gente possa comparar o sistema com a chave aberta e com a chave fechada. Ok? Inicialmente vamos considerar a chave aberta, porque a questão falou para a gente que, nesse caso, a corrente elétrica vale I. Veja bem, temos aqui um gerador ideal, temos nele um polo positivo e um polo negativo. A corrente elétrica vem por esse circuito, seguindo este caminho daqui. Como a chave está aberta, não passa corrente elétrica aqui embaixo não, né? É o que aprendemos nas aulas passadas. Se não existe continuidade do circuito aqui, não temos DDP, não teremos então passagem de corrente elétrica para este fio, ok? Veja só, nós teremos então o circuito elétrico completo aqui. De acordo com a questão, essa corrente elétrica vale I, ok?
Olha só, nessa situação, a corrente elétrica I, utilizando-se a primeira lei de Ohm, será a mesma coisa que a ddP deste gerador ideal, né, que chamamos de U, dividida pela resistência equivalente do circuito. Só que a resistência equivalente desse circuito, como é uma associação em série, vai ser a soma das resistências desses dois resistores. Será então R mais R. Quer dizer então que I é igual a U sobre 2R. Isso para uma corrente elétrica circulando por esse circuito com a chave aberta. Com a chave fechada, a coisa muda de figura. Veja só o que acontece. Vamos fechar esta chave daqui. Com esta chave fechada, nós estabelecemos nessa região uma região de resistência elétrica desprezível. Quer dizer, então, que o potencial neste ponto é igual ao potencial neste ponto daqui, né? Eles são de mesma letra. Se aqui fosse A, aqui também seria A. Como esse resistor está entre A e A, dizemos então que ele está em curto-circuito. Beleza? Então, pessoal, quer dizer que a corrente elétrica sairá do polo positivo, passará por esse resistor e vai preferir passar pelo local em que nós não temos resistência elétrica considerável, né? Esse é um valor de corrente que eu vou chamar de I'. Será a corrente para a chave fechada. Neste caso, nota-se que I' é a mesma coisa que U, que vai ser a tensão elétrica do gerador, dividida pela resistência equivalente. Neste caso, temos somente um resistor de resistência R. Beleza? Olha só, nós encontramos que a corrente elétrica original era a mesma coisa que I igual a U sobre 2R. I igual a U sobre 2R. Podemos reescrever essa mesma fração dessa forma. 1 sobre 2 vezes U sobre R. Isso porque nós sabemos que U sobre R é a mesma coisa que I', ou seja, a nova corrente elétrica. A corrente elétrica para o circuito com a chave fechada. Tranquilo? Podemos então reescrever essa equação dizendo que a antiga corrente será 1 sobre 2 vezes a nova corrente. Como a questão deseja comparar a nova corrente, né, em relação à antiga, nós vamos isolar a corrente elétrica nova. Então, podemos jogar esse 2 para cá e encontraremos que a nova corrente é o dobro da corrente antiga. Beleza? E é essa variação de corrente que pode ser perigosa em algumas situações de curto, né? Em alguns casos, você provoca incêndios, inclusive. A nova corrente, ou seja, a corrente com a chave fechada, é 2 vezes a corrente elétrica de quando a chave estava aberta. Marcamos, então, letra B de bronquite. Vamos agora para a última questão do dia. Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor R2 da figura quando a tensão entre os pontos A e B for igual a V e as resistências R1, R2 e R3 forem iguais a R. Quer dizer, então, que temos aqui 3 resistores de resistência elétrica idêntica. Veja que esse circuito está um pouco estranho. Existe uma dica que eu dei para vocês na aula passada, na aula sobre associação de resistores de forma mista. O que é que a gente faz? Nós pegamos os nossos terminais elétricos e colocamos esses terminais entre os extremos da associação. Então, temos aqui o ponto A e temos aqui o ponto B.
Agora vamos analisar os outros pontos do circuito para que a gente tenha uma análise bastante simples. Veja só, esse trechinho aqui é um fio de resistência interna desprezível. Quer dizer que se aqui é um potencial A, aqui também é um potencial A. Mas note que aqui em cima nós temos também um fio de resistência desprezível. Quer dizer, então, que este pontinho daqui também vale A. É a mesma letra, né? Quer dizer que aqui nós temos o mesmo potencial elétrico. Tranquilo? Relativo a esse ponto e esse ponto daqui. Em seguida, você nota que aqui nós temos outro fio de resistência interna desprezível. Se aqui nós temos B, quer dizer então que esse ponto também é B, beleza? Afinal, nesse trechinho também temos um trecho de resistência desprezível, né? Olha só, tudo isso aqui também tem resistência desprezível. Quer dizer que temos aqui o ponto B mais uma vez. O potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto. Pontos de nomes iguais são pontos idênticos eletricamente falando. Olha só como isso facilita a nossa análise. Isso porque entre A e B nós temos o resistor R1. Vamos lá para a nossa simplificação. Entre A e B nós temos o resistor representado por R1. Vamos colocá-lo aqui. Veja que nós já resolvemos o problema desse resistor, né? Este carinha, pessoal, R2, também está entre os potenciais A e B. Mas veja que ele não está no mesmo fio que R1. Isso quer dizer, então, que esse carinha está conectado a outro fio que também tem conexão entre A e B. Então, quer dizer que ele estaria em paralelo com o nosso coleguinha R1. Muito cuidado para não achar que está em série. Ele estaria em série se ele estivesse entre os mesmos terminais, digamos assim, mas estivesse, por exemplo, aqui, no mesmo fio, tá? Não é isso que acontece. Ele está ligado em outro trecho. É o que acontece também com R3, que está entre A e B, mas em outro ramo. Então temos mais um resistor em paralelo aqui. Dessa vez, o nosso R3. Vamos colocá-lo aqui sem maiores problemas. Legal! Lembre-se também que cada resistor aqui vale R, né? São resistores idênticos, afinal de contas. Pessoinhas, note também que nem R3, nem R2, nem R1 estão em curto-circuito. Isso porque eles estão conectados entre pontos diferentes, né? Aqui A e B, aqui A e B e aqui A e B. Se nós tivéssemos, por exemplo, R1 entre dois pontos A e A, aí ele estaria em curto e você poderia ignorá-lo. Mas estando entre A e B, nós temos potenciais diferentes, tá? E aí não teríamos curto para esses carinhas. Os únicos curtos que nós observamos foram nesses fios de resistências desprezíveis, né? Legal? Esses pontos estão curto-circuitados, né? Esse carinha com esse carinha com esse carinha. Muito bem. Volta lá. Agora que nós sabemos que é uma associação em paralelo e todos esses carinhas têm o mesmo resistor, podemos dizer que a resistência equivalente vai ser a mesma coisa que esse resistor de resistência R dividido pela quantidade de resistores em paralelo. Nesse caso, temos 3 resistores em paralelo. Tranquilo? Quem vai ser a corrente elétrica total desse circuito? A corrente elétrica total vai ser a mesma coisa que a DDP entre esses dois pontos, né? A e B,
que a questão pediu, inclusive, para a gente considerar como sendo V, né? Então vai ser a mesma coisa que V dividido pela resistência equivalente. Tranquilo? Então a corrente elétrica total vai ser a mesma coisa que V dividido por R sobre 3. A gente pode repetir o V e multiplicá-lo pelo inverso dessa fração, que é a mesma coisa que 3 sobre R, né, pessoal? Então quer dizer que a corrente total é a mesma coisa que 3V sobre R. Isso aqui é igual a 3V sobre R. Galerinha, como esses carinhas têm resistências idênticas, eles vão receber a mesma corrente elétrica. É só você pegar esse valor, então, e dividir por 3. Quando você divide por 3, esse 3 daqui de cima corta com esse 3 aqui de baixo. Quer dizer, então, que a corrente que passa por esse carinha R2 é a mesma coisa que V sobre R, né? É o mesmo valor de corrente que vai passar aqui no meio e aqui embaixo também. Cada resistor recebe V sobre R. Aí é que mora o cuidado, tá? A questão perguntou para a gente qual é o valor da corrente elétrica que passa por R2 e não pelo resistor equivalente, né? Não a corrente total, mas sim a corrente que passa por R2. E nesse caso vai ser V sobre R. Podemos marcar a letra A de amarelão. Galerinha, chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Compartilhe essa aula, curte esse vídeo, se inscreve no canal e até lá!